Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Coluna d'Água. Eu sou o Bruno Nogueira, hoje eu tô sozinho, vai ser um podcast muito mais triste, mas é por um ótimo motivo. A Carol tá representando o Coluna d'Água lá no Egito. Tenho certeza que assim que ela retornar, a gente vai ter um episódio mas muito legal para falar do Egito. Carol, onde você estiver ouvindo esse podcast, quando você estiver ouvindo esse podcast, fique sabendo que essa semana está sendo dedicada a você. Mas é isso aí, pessoal. Hoje é o nosso 12º mergulho. Abre aí seu logbook, que a gente está só começando. Hoje o papo é sobre uma das cidades mais legais de turismo e de mergulho aqui do Brasil. A gente vai falar de Bonito, no Mato Grosso do Sul. Então se prepara, que esse é o nosso primeiro mergulho em água doce. Rola a vinheta! Falando um pouquinho de Bonito, Bonito fica no estado do Mato Grosso do Sul, fica ali onde o Cerrado e o Pantanal se encontram, então você tem uma fauna muito bacana de cerrado e você tem uma vida aquática muito parecida, muito legal, bem parecida com o Pantanal. A cidade em si está a 315 metros acima do nível do mar, embora isso não seja exatamente uma preocupação para a gente. Bonito, você já deve ter ouvido falar, é uma das regiões de águas mais claras daqui do Brasil. Talvez o que você não saiba é que ela é a terceira água doce mais clara do mundo. Ela perde só para dois lagos, a região de Bonito. Um na Indonésia e o outro no Canadá, ou nos Estados Unidos. Mas, se a gente for considerar água corrente, as águas de Bonito são as mais claras do mundo. E isso tem um porquê. Toda aquela região ela é formada por rocha calcária. Fique esperto que isso daí vai fazer diferença daqui a pouquinho. E essa rocha calcária, ela serve ao mesmo tempo como um filtro, como um aglutinador de sedimentos. Então, o sedimento calcário, ele gruda nas matérias biológicas e como ele é um sedimento, ele é uma partícula de rocha, ele é muito mais pesado e vai tudo para o fundo. Então, aquela água sem sedimento nenhum fica muito transparente. E isso é explicado também pela proximidade com a Serra da Bodoquena, que é uma grande serra formada por massa calcária. E o calcário é muito poroso também, né? Porque ele é feito dessas pequenas partículas que vão se ligando nas matérias orgânicas. Então ele funciona como se fosse uma grande caixa d'água. Então chove na Serra da Bodoquena, essa água penetra dentro da rocha calcária e ela vai aos pouquinhos atingindo os lençóis freáticos. Então a água vai sendo filtrada nesse processo todo. Então meio tudo vai convergindo para ter uma visibilidade muito legal. Mas o que interessa pra gente é o que isso importa no mergulho, não é verdade? E aí eu te pergunto, mergulhar em água doce é assim tão diferente? E confesso que eu achava que não tinha tanta diferença assim. Mas realmente é bem diferente. Para começar, no lastreamento. Para você ter uma ideia, eu costumo usar mais ou menos 8 quilos de lastro para aquela minha roupa famosa lá de 2,5 milímetros. Na água doce, eu acabei usando na maioria dos mergulhos só 2 quilos. Então é uma diferença bem grande. Como a água é muito menos densa, a gente precisa de muito menos lastro para conseguir afundar. E é aí que está um segundo detalhe, que é você realmente conseguir controlar a tua flutuabilidade. Acho que o grande lance de mergulhar em água doce é que a flutuabilidade ela tem que estar muito mais afinada. A maior parte da vida ela ocorre bem próximo da superfície. Isso é bem comum em água doce. Como a água é geralmente um pouco mais fria do que no mar, e mesmo pelas características de predador, né? Geralmente o gavião é um grande predador nos rios. Geralmente os peixes ficam um pouco mais acima da coluna d'água, próximo das vegetações, para se proteger dos predadores. Então, para você poder observar os bichos, você tem que estar mais afinadinho para conseguir ficar ali no limite da coluna d'água. Se você tiver um pouquinho distraído, você volta para a superfície. Então, isso é um ponto de atenção já de cara. Atenção com a tua flutuabilidade. Pô, Bruno, mas você falou que Bonito está a 315 metros acima do nível do mar. E eu vim ver aqui o meu manual da certificadora e a partir dos 300 metros já é considerado um mergulho de altitude. Então
Então eu tenho que fazer um curso de mergulho de altitude para poder mergulhar em Bonito? E a verdade é que na maioria dos casos não precisa, porque Bonito é a maior cidade daquela região, mas a gente raramente faz um passeio em Bonito. A maioria dos passeios são em cidades ao redor, que estão mais baixas do que Bonito. Por exemplo, a cidade de Jardim, que é onde a gente faz a maior parte dos passeios, ela está a 259 metros acima do nível do mar. Então, com o teu curso Open Water, você já consegue fazer os mergulhos por ali. Mas, se você quiser fazer o curso de mergulho em altitude, é muito legal. Se você quiser juntar o mergulho de altitude junto com o Nitrox, e aí já aproveita e faz o Deep Diver, é um combo bem bacana. Outro curso que é muito legal você fazer, se for a sua praia, é o de mergulho em cavernas. Eu vou falar um pouquinho mais pra frente, mas em Bonito fica uma das principais cavernas para certificação e exploração em mergulho. Só que para você poder mergulhar ali, você precisa ter o curso de caverna. Tá, Bruno? E esse papo de visibilidade aí é tão boa assim? E te conto que é. É impressionante. Quase todos os mergulhos, visibilidade de 40 metros, 30 metros, especialmente dentro das cavernas, é uma coisa impressionante. A gente enxerga muito bem, muito longe, até sem lanterna. Eu fiquei impressionado. E a água não é tão gelada assim. Não para mim. A gente fez a maior parte dos mergulhos aí com de 16 a 18 graus. A maioria das pessoas vai muito bem com a roupa de 5 milímetros, que tem nas operações. Eu, particularmente, levei a minha de 2,5 e fiquei super satisfeito. Aliás, essa é uma polêmica que eu queria já entrar. Antes de começar a falar dos mergulhos, é falar sobre os equipamentos. Depois de um certo tempo, uma certa vivência, você acaba ficando meio atento com segurança e relacionando isso com a conservação dos equipamentos, que faz todo sentido. E não é raro, por esse mundo afora, a gente vê operações de mergulho com equipamentos meio que largados. E aí não é exatamente a melhor opção do mundo. Como eu não conhecia ninguém que tivesse mergulhado recentemente em Bonito para poder me dar um toque do que fazer, eu optei por aquilo que eu achava mais seguro, que foi levar meu equipamento inteiro. Então eu levei tudo. Levei roupa, levei colete, regulador, nadadeira, snorkel, máscara, tudo. Porque eu não tinha ideia do que eu ia encontrar lá. Por um lado, foi ótimo, porque eu, obviamente, adoro mergulhar com o meu equipamento, eu já sei onde está tudo. Tô super confortável na água com ele. Por outro lado, eu optei por levar o meu equipamento e isso quer dizer que nas operações eu levava o meu equipamento. E a maioria das operações não era exatamente confortável, não era uma caminhada de 50 metros. Então alguns passeios foram caminhadas bastante cansativas para poder subir e descer o meu equipamento. Te conto que hoje, olhando os equipamentos de operação lá de Bonito, todos eles estavam super bem conservados, todos eles estavam em ótimas condições de uso. Se eu puder te dar uma dica, é exatamente essa. Pode levar e confiar nos equipamentos e nas roupas, no colete, nos reguladores do pessoal de lá. Obviamente que nós, mergulhadores, depois de um tempo, a gente gosta de usar pelo menos a nossa máscara e a nossa nadadeira. E o nosso snorkel. Então, esse conjunto, eu acho que vale muito a pena a gente levar o nosso. Mas, se de repente você não quiser levar, se estiver com alguém que quer fazer um batismo, o Discovery Scuba Dive, pode ficar tranquilo e recomendar. Se você quiser levar o seu próprio equipamento, fazer que nem o Bruno aqui, se prepara, porque vai ser um cardio bem bacana. Vale muito a pena, mas cansa um pouquinho. E eu ainda tinha um agravante, porque eu levei uma bolsa só com equipamento de foto. Então você imagina, eu subindo e descendo as trilhas com uma bolsa bem grande de mergulho e mais uma bolsa tiracolo de fotografia. Mas chega de enrolar e vamos conversar sobre o primeiro ponto de mergulho. A gente vai falar sobre o Rio da Prata. O Rio da Prata fica dentro de uma fazenda que se chama Rio da Prata e tem uma estrutura muito boa. Todos os passeios em Bonito contam com uma estrutura bem legal. Então você já chega com um centro de apoio, onde tem um local para você fazer ali a sua apresentação, marcar qual foi o passeio que você reservou, e aí eles vão te direcionar para o horário e para o seu guia ou para o seu instrutor. No meu caso, eu tinha reservado logo o primeiro horário do mergulho com cilindro. Devia ser umas 7, 8 da manhã, e só tinha eu. Então fui eu e o instrutor do local para a gente fazer o nosso mergulho. Vale falar que o mergulho e a flutuação, elas não ocorrem exatamente no mesmo lugar. A flutuação no Rio da Prata, ela tem mais ou menos aí uns
2 quilômetros de extensão e ela dura bem 1h30, às vezes até uma estendida um pouquinho maior. Para quem não mergulha, é um ótimo passeio. O Rio da Prata ele fornece o colete, fornece neoprene. Se você quiser e não tiver levado, também fornece máscara, snorkel. E aí você entra no rio e vai fazendo a flutuação. Passa por corredeira, passa por prainhas. É muito, muito bacana. Mas o nosso foco aqui é a parte do mergulho scuba. E no mergulho scuba, a gente pega os últimos 300 metros da flutuação, que é onde é um pouco mais caudaloso, tem um pouco mais de profundidade, mas não dá para ir esperando também muita profundidade. Nos pontos mais profundos, a gente atinge ali uns 6 metros, dependendo do nível do rio, uns 6 metros e meio, mas não é exatamente um mergulho profundo. Ele é um mergulho de drift, porque a correnteza vai te levando. Ela parece uma correnteza fraquinha, mas não é tão simples de nadar contra ela. Então é bacana você ir ali se movimentando de uma margem a outra para poder ver os peixes. De repente, se der sorte, encontrar uma sucuri no fundo do rio. Eu acabei não dando essa sorte, tentei, mas não dei de cara com a sucuri. Não foi dessa vez, mas aí você vai se movimentando de uma margem na outra e acompanhando os cardumes. Cara, e que cardumes! A gente tem 1 milhão de peixes ali de baixo, é impressionante. Ainda mais pela visibilidade, que também é fora do comum. Você tem cardumes de piraputangas, e aí no meio delas a gente tem os curimbas e os piaus. E aí é bacana, porque quando você menos espera, dentro do cardume de piraputanga, você encontra uns dourados. E aí tem uns peixes gigantes, enormes. Mas eu conheço gente que viu uns dourados ali de 15 quilos, 20 quilos. E aí são literalmente uns torpedos amarelos no meio do rio. E para os outros peixes, eles são os maiores predadores daquela região. Pra gente, não faz nada, mas para os peixes é sim um grande predador. E esses peixes geralmente eles ficam pouco mais próximos do espelho d'água. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com a flutuabilidade, porque se você se distrai, você vara a água, né? E vai estar lá com a cabeça para fora da água. Em outras profundidades, você até encontra outros peixes. Próximo do fundo, você encontra cascudos, lambaris, acarás, que é muito parecido com a tilápia, mas a tilápia é um peixe africano, então é um peixe invasor aqui no Brasil. E tem também um peixinho vermelho muito bonitinho chamado Mato Grosso. No final, o Rio da Prata é um dos passeios bem bacanas. Se for o seu primeiro passeio de mergulho em água doce, o que eu tenho de dica para te dar é não se apressar em começar o mergulho. Quando a gente chega no ponto de início do mergulho scuba, tem um tempo ali para a gente se aclimatar, para fazer teste de flutuabilidade, para ver se está confortável, se não está, se está muito lastreado, se está faltando. Eu sei que a gente quer logo mergulhar, mas se é a sua primeira experiência em água doce, gasta ali, põe para você que você vai gastar uns 10 minutos se aclimatando. Geralmente isso já está na conta da operação, porque senão você vai ficar num sobe e desce e tendo que aprender a controlar a tua flutuabilidade, e pode ser que você perca ótimos momentos de mergulho se aclimatando. Então não vale. Usa ali 10, 15 minutinhos, dá uma volta ali naquela parte do rio onde a gente começa o mergulho. Tem bastante coisa para ver ali também, ali chega numa profundidade bacana. Se acostuma. Terminou o mergulho, vai voltar lá para a sede. E aí é que vem uma coisa fantástica, porque a gente sai do mergulho com aquela fome. E na sede serve um almoço espetacular. Cara, comida de bonito, comida do Pantanal, é uma atração à parte. Mas toma cuidado, porque depois do almoço tem um dos mergulhos mais incríveis de bonito, que é a Lagoa Misteriosa. E aí você não vai querer estar com a pança cheia na hora de fazer o mergulho mais profundo da viagem, né? No mesmo lugar, na mesma fazenda que a gente faz o mergulho do Rio da Prata, a gente tem a Lagoa Misteriosa. E por que que ela é uma lagoa misteriosa? Cara, primeiro porque ela não é exatamente uma lagoa. A Lagoa Misteriosa ela é uma dolina. Pô, mas que cacete é uma dolina? Cara, eu também não sabia, fui pesquisar. Uma dolina é um sumidouro. Ajudou muito, né? Não, pensa assim, ó. É uma caverna de pedra geralmente calcária, onde o topo da caverna desaba. Então você acaba tendo uma caverna com abertura pelo teto, mas o teto colapsou quase que completamente. Então você tem aquele buracão. No caso da Lagoa Misteriosa, esse grande buraco, ele foi preenchido com água até a boca.
até a abertura do teto dessa caverna. E ela é misteriosa porque até hoje ninguém chegou ao fundo, né, dessa caverna. Já chegou a medição a 220 metros e ainda não encontramos o fundo. Lógico, tem uma dificuldade que conforme você vai descendo, ela vai afinando, então fica cada vez mais difícil de você passar ou quebrar a barreira desses 200 e tantos metros. Mas a verdade é que ninguém sabe onde ela termina e nem da onde essa água vem ou para onde essa água vai. E lá na Lagoa Misteriosa você também tem os dois tipos de passeio. Você tem o passeio de flutuação, que fica ali no espelho d'água, que é super bonito. Você olha para baixo e vê aquele espetáculo de água cristalina. Parece coisa de filme, de computador, porque você vê o raio de sol penetrando na água e aí ele fica dançando ali na frente de você e é espetacular, é incrível. Mas sabe o que é mais legal do que fazer a flutuação? É fazer o mergulho. E aí a gente tem alguns níveis de mergulho, né? Então, se você tem o open water, você vai poder descer na Lagoa Misteriosa até os 18 metros. Se você tem um avançado, o advanced open water ou equivalente de outra certificadora, você consegue descer até os 25. E aí você tem a galera que vai um pouco mais fundo de deep diver, mas aí já precisa ter outros cursos, Nitrox, Trimix, e é possível fazer esses mergulhos lá na Lagoa Misteriosa, mas claro, conforme você vai adicionando toda essa complexidade, você também vai adicionando um pouquinho mais de preço, um pouquinho mais de dinheiros em cima desse teu mergulho, mas é super possível e os guias, instrutores estão super preparados para conseguir tocar esse passeio nessas profundidades mais avançadas. Como é que é lá? Cara, é incrível. Eu desci até os 25 metros, que é onde a minha certificação hoje permite descer, e é muito legal. Você começa ali na superfície, onde tem bastante vida, não é uma vida super abundante, mas você tem vários cardumes de lambaris, você também encontra mussuns, que são umas enguiazinhas de água doce, fica parecendo umas cobrinhas, mas é um peixe. E aí você tem uma visibilidade incrível, tem uns troncos afundados, e aí você vê a luz do sol penetrando naquela água, praticamente de piscina, e dançando na tua frente. É espetacular. E aí você vai descendo. Conforme você vai descendo, ó, passando os 10 metros, já começa a não ter mais peixes, e aí você vai vendo as paredes da caverna, você desce mais um pouco até os 15, a água continua na mesma temperatura, aí você chega aos 18, e o pessoal do Open Water para aí. Aos 18, tem lá uma tagzinha numa corda de guia, que é marcando os 18 metros, que é para você que chegou na tua profundidade específica, parar por ali. A gente continuou até os 25. Lá nos 25 tem mais uma tagzinha. E aí é incrível, porque lá embaixo não tem tanta diferença de luz. É como se você estivesse ali nos 10 metros, de tão transparente que é a água. Lógico que você perde um pouquinho da cor, porque afinal de contas a água está filtrando a matriz de cores da luz do sol, mas a água é completamente transparente, ao ponto de você olhar para cima, para a abertura da boca da caverna, e conseguir identificar os passarinhos que estão nos galhos em cima das árvores que estão em cima da boca da caverna. Eu sei, contando assim parece história de mergulhador, mas não é. É uma água assim transparente. Uma coisa que vale a pena é você comprar o pacote de fotos, porque lá na Lagoa Misteriosa o pessoal faz uma foto sua segurando a tagzinha ali da sua profundidade. E pô, é bacana pra caramba pra você postar no Instagram, postar no Facebook, ou então até revelar, deixar de papel de parede do seu celular. Eu super recomendo. Não é jabá não, tá? O pessoal nem sabe que a gente está fazendo podcast sobre eles. Isso aí é experiência de consumidor mesmo. Outro mergulho incrível e imperdível de se fazer em Bonito é um dos mais especiais também, que é o Abismo Anhumas. Não sei se você já ouviu falar do Abismo Anhumas, mas é um dos pontos mais concorridos de passear lá em Bonito. Então ele é uma caverna dentro de uma fazenda completamente protegida que só foi descoberta no final dos anos 70. Lá no final dos 70, a fazenda onde está o Abismo Anhumas acabou sofrendo com um incêndio florestal muito grave. E aí os funcionários da fazenda foram lá para apagar o fogo. E no meio da floresta eles encontraram uma rachadura no solo, que ninguém nunca tinha mapeado. E aí olhando direito, era uma caverna com mais de 90 metros de profundidade. E esse era o Abismo Anhumas. Era super difícil de chegar lá. Quando começou a ter exploração no abismo, a gente só chegava no espelho d'água de rapel. A gente, modo de falar, né? E eu
Eu não fazia parte dessa galera, mas o pessoal descia de rapel, descia os equipamentos. Das primeiras vezes já era do rapel dentro da água, porque não tinha plataforma, não tinha lugar para você fazer nada. E aí faziam ali os mergulhos exploratórios, a gente já vai falar do mergulho em si, e depois subiam de rapel também. Então às vezes a gente sai quebrado do mergulho, sai cansado. Imagina ter que fazer mais 90 metros de rapel na coxa, subindo mesmo. Era realmente um mergulho de aventura. Hoje em dia está um pouquinho diferente. Então para fazer o passeio, primeiro o rapel, que antes era de verdade, roots, agora já é um rapel um pouco mais Nutella. É incrível, mas agora a gente vai de motorzinho elétrico. Então a gente faz todo o equipamento de rapel, coloca aquela cadeirinha de cordas nas pernas, vai clipado na corda, mas ao invés da gente fazer toda aquela força no próprio passeio, agora tem um motorzinho elétrico que desce e sobe a gente com toda a segurança. Os equipamentos. Isso permitiu com que o número de visitas fosse maior. Não é muito maior por conta do controle de impacto, mas é muito mais fácil você fazer o passeio com um motor elétrico para subir e descer do que fazer todo mundo subir e descer na coxa. Hoje em dia também lá embaixo já tem as plataformas que ficam fixas na caverna. São plataformas flutuantes, porque o nível da água dentro da caverna também varia. Então você chega na plataforma, né, todo equipado ali de segurança, cadeirinha, capacete, e já vai direto para um briefing onde vai te contar como é que vai ser o teu passeio. Você também pode fazer uma flutuação e pode fazer um mergulho scuba. Tanto em um quanto no outro, já está incluso também um passeio de bote dentro do espelho d'água da caverna. E aí o guia turístico vai te contar quais são as formações, como é que começou a caverna, qual é que é a história geológica do lugar, e mesmo essa história que eu acabei de contar bem brevemente, eles vão contar com mais detalhes. O mergulho também é incrível. Antes de você me perguntar se precisa ter certificação de caverna, eu já te conto que para esse mergulho não, porque ele é um mergulho dentro da caverna, mas ele a todo momento tem contato com o ar livre de dentro da caverna, que está também, mesmo que a 90 metros de profundidade em relação ao sol, também é livre. Então ele é um mergulho de águas abertas, ele é um mergulho de open water, só que ele está confinado. Mas vamos para o que interessa. Vamos começar o nosso mergulho lá na caverna do abismo em Umas. E aí você vai se equipar para uma água ali de seus 16 graus, 14 graus. A maioria das pessoas normais vão usar uma roupa aí de 5 milímetros e vai estar bem protegido. No passeio, a gente já começa dando uma olhada nos grandes chapeirões que a gente tem lá, que são grandes formações calcárias de quando a caverna não era alagada ainda. Então a água pingava do teto da caverna, formando as estalactites, e aí pingava e sedimentava na parte de baixo, na água. Então ela pingava e ia aos pouquinhos descendo e sedimentando, descendo e sedimentando. Então ela não formava exatamente uma estalagmite, que seria no seco. Ela vai formando estruturas mais largas ao longo de milhões de anos, através do gotejamento calcário, pingava na água e se dispersava e ia afundando. Então, cara, imagina quanto tempo demorava para fazer 1 centímetro dessas estruturas. É incrível, é surreal. Então você começa dando umas voltas nesses chapeirões, que parecem grandes cogumelos dentro da água, e aí vem um dos pontos mais legais do mergulho. Dentro da caverna, a gente tem um esqueleto, um fóssil de um tamanduá-bandeira, que deve ter escorregado lá de cima e caído dentro da caverna. E aí ele morreu afogado, afundou, se decompôs e ali ficou intacto. Segundo os guias, a estimativa é que ele esteja por lá já há 2.000 anos. Caramba, 2.000 anos, bicho. É muita coisa. E aí, como ele está perfeitamente preservado, é legal que dá para ver a cabeça, as escápulas, toda a coluna, o quadril,
os ossos do rabo, e aí você tira uma foto ali, sem tocar no bicho, né? Afinal de contas, ele sobreviveu já há 2000 anos ali, intacto. Não vai ser você que vai meter o dedão na mandíbula do tamanduá lá e acabar com o passeio de todo mundo, né? Saindo dali, a gente começa a ver os salões. E aí é impressionante. Por quê? É uma caverna com uma frestinha aberta por onde entra a luz do sol e todo mundo imagina que você precisa ter uma imensa quantidade de luz para poder ver alguma coisa. Mas o impressionante é que a água é tão transparente, tão translúcida, que você não vai acreditar. Mas não precisa de lanterna para poder enxergar as formações do salão. No meio do passeio, a gente apaga as lanternas e fica ali, curtindo a flutuabilidade, literalmente se sentindo um astronauta, olhando para aquele mundo alienígena que está preservado na nossa frente. É de arrepiar até agora. E não é de frio. E esse é um dos passeios mais especiais de Bonito. Ah, mas é um passeio um pouco mais caro e tal. É verdade, não dá para mentir, não dá para tampar o sol com a peneira. Mas você já gastou um dinheiro para ir para Bonito, tá passeando, tá tirando férias. Conselho de amigo, vale a pena. Se planeja, se programa e faz o passeio do abismo, porque é incrível. E vale também algumas menções honrosas, porque nem só de mergulho vive Bonito, não é verdade? A gente tem também as flutuações e, cara, mergulhador que é mergulhador não torce nariz para snorkel, porque são duas coisas diferentes, a gente sabe, mas é tão gostoso, é tão especial que não dá para você ir para Bonito e não fazer os passeios de snorkel. Não esquece teu snorkel na bolsa, leva. A primeira menção honrosa eu vou fazer para a Nascente Azul. A Nascente Azul é um dos menores percursos de flutuação que tem em Bonito, mas ela é uma das mais ricas em biodiversidade. Então você tem cardumes enormes de peixes. Óbvio, né? De peixes, né? E vale muito a pena. A água é impressionantemente clara. Além disso, o local onde fica a Nascente Azul, ele acabou se especializando para virar um pequeno resort. Então você tem passeio ali para o dia inteiro. Tem tirolesa, tem a própria flutuação, aí você tem um pequeno parque aquático, também cheio de peixes. Toda uma estrutura, uma praia de rio dentro do resort. Toda uma estrutura para você passar o dia inteiro ali. Então vale a pena se programar para ser um dia de descanso, de realmente curtir férias. Dentro lá da Nascente Azul, você tem também uma parte de mergulho scuba, num pedaço desse resort aquático, onde até tem também umas estátuas de concreto que eles colocaram no fundo lá do lago. O objetivo, né, o grande público, é o pessoal que vai fazer batismo, que vai fazer o DSD. Nada impede de você que é certificado ir lá e fazer o mergulho também, mas meio que não é o propósito da coisa, ele realmente é para fazer batismo, mas vale o passeio. Segunda menção honrosa é o Rio Sucuri. O Rio Sucuri tem uma das flutuações mais longas e é muito, muito, muito bacana. Eu fiz fotos e vídeos incríveis no Rio Sucuri. Pra gente que é mergulhador, algumas coisas acabam não fazendo sentido algumas vezes. Mas em outras a gente só vai entender depois. É o caso do Rio Sucuri, onde é obrigatório a gente ir fazer a flutuação de colete e de neoprene. Fala, pô, cara, mas por que eu tenho que fazer de colete e de neoprene? É redundante, é muita flutuação, é muita flutuabilidade, cara. Mas tem alguns pedaços do rio que você realmente passa a poucos, mas muito poucos centímetros do fundo. E a gente nunca quer estragar o passeio para quem está vindo atrás. Então a gente vai de colete e de neoprene para garantir que você vai simplesmente passar por ali sem tocar no fundo. Por melhor que seja a tua flutuabilidade, por mais consciência que você tenha, você vai acabar relaxando mais, vai poder curtir melhor o passeio, indo de colete, indo de neoprene e vai se divertir. Eu falo por mim mesmo. A hora que eu vi o pessoal falando que era obrigatório colete e neoprene, eu falei, pô, cara, mas é meio redundante, não precisa de tudo isso e tal. E aí no meio do passeio eu pensei, olha, eles têm razão, porque fica mais confortável, você pode literalmente relaxar e deixar o rio te levar. E tem um outro lugar, uma última menção honrosa, que é da Gruta do Mimoso. Então a gente tem um rio chamado Rio Mimoso lá na região. E esse Rio Mimoso tem uma gruta. E é nessa gruta que quem é certificado faz os mergulhos de caverna mesmo. Aí são mergulhos com especialistas, onde você tem que saber fazer navegação por cabo, tanto na ida quanto na volta, ter a flutuabilidade excelente, para você poder passar ali por alguns pontos que são um pouquinho mais estreitos,
efeitos. Não chega a ser um mergulho de perrengue, mas precisa ser um mergulho realmente de quem sabe o que está fazendo. O mergulho em caverna está voltando a ser um produto, ainda não está 100% oferecido, mas ele deve começar a ter o retorno ainda esse ano. Então, se você é cave diver, fique esperto, porque vai voltar a ter mergulho lá em Bonito, na Gruta do Mimoso. Se você não é um cave diver, ainda que você seja um mergulhador avançado, experiente, ou mesmo um dive master, cara, não tem choro, não tem jeitinho. Ou você tem a certificação, ou você não vai fazer esse mergulho. Você vai fazer junto com todo mundo a flutuaçãozinha ali no espelho d'água, que é bem bacana. É onde a gente faz a entrada para o mergulho em caverna. E aí a gente consegue avistar, mesmo que de longe, ali com as lanternas, o início do cabeamento do pessoal de caverna. Vou te contar que eu tô muito, mas muito afim de fazer a certificação de mergulho em caverna só para poder voltar ali e poder ver exatamente como que é aquela caverna por dentro. Muito bem, pessoal. Esse aqui é um episódio mais dedicado a turismo, então não é exatamente um podcast técnico sobre mergulho, mas sim sobre um destino. E aí queria deixar aqui alguns pontos bacanas para você levar em consideração quando você estiver planejando a tua viagem para Bonito. Como é que a gente chega em Bonito? A gente planejou ir para Bonito, eu e minha namorada, porque a gente queria ir para o Pantanal. Então a gente foi, passou um tempo no Pantanal e depois, poxa, já que a gente está aqui no Mato Grosso do Sul, por que não esticar até Bonito? No nosso caso, a gente estava de carro, que facilitou muito essa minha decisão de levar todo o meu equipamento. Afinal de contas, não tem que se preocupar com excesso de bagagem, nada disso. E coloca tudo dentro da bolsa de mergulho e joga no porta-mala do carro e vambora. Se você estiver saindo de São Paulo, que nem é o nosso caso, Bonito fica a mais ou menos 1.400 quilômetros. Dá para fazer em um dia, mas é bem desconfortável. O mais indicado é você parar em alguma cidade intermediária, geralmente aí no estado de São Paulo, ali perto de Presidente Epitácio, ou então Presidente Prudente, e aí continuar no dia seguinte nas estradas do Mato Grosso. Existe também a opção de você ir de avião, e muita gente gosta de descer em Campo Grande, alugar um carro e descer até Bonito. E outras pessoas preferem usar alguns voos novos que estão tendo na região, que são direto em Bonito, e aí também aluga um carro. Nesse caso, eu te dou uma dica. As locadoras de carro de Bonito não tem muitos carros. Então o pessoal que estava fazendo essa opção lá e que a gente acabou conversando na viagem, estava reclamando bastante que tinha reservado o carro, pago com antecedência, e aí chegou lá no dia e simplesmente não tinha o carro para eles. Então fique esperto em relação ao carro que você vai alugar. Se vale a pena descer em Bonito ou se vale a pena descer em Campo Grande, que tem mais opção de locadora. A gente acabou ficando uma semana em Bonito, mas de verdade, se você fizer um passeio por dia e quiser explorar mais coisas, dá para ficar mais tempo. Mas fazer um passeio só por dia também é meio complicado, porque você fica sem fazer nada o resto do dia, né? Então é legal contar com o apoio de uma agência de viagem que vai te falar quais são os passeios que dá para você conjugar, porque de repente você vai ganhar mais tempo e explorar uma região com tudo que dá para fazer naquele dia. Vale a pena. Por exemplo, não dá para ir para Bonito e não ir ver o Buraco das Araras, ou de manhã ou no final do dia, que também é uma dolina, igual a Lagoa Misteriosa, só que ela não é uma dolina que encheu de água. Ela tem lá uma lagoa no fundo dela, mas o resto ela é seca. E aí as araras ficam soltas lá, é um ambiente natural. Eu não vou entrar tanto em detalhes aqui, mas ele era um buraco que não tinha mais nenhuma arara, e aí o dono da fazenda, lá onde tá situada o Buraco das Araras, fez esse repovoamento, e hoje são todas araras selvagens. E é a coisa mais linda a revoada delas. Reserva um dia para você ir lá, ou pela manhã ou no final da tarde, e prepara a máquina fotográfica. Outros passeios muito legais de Bonito são as trilhas. E aqui eu vou te deixar duas de indicação. A primeira é a trilha do Rio do Peixe, que são várias cachoeiras que você pode entrar e tomar banho. Tem trampolim, tem tirolesa. A água é gelada, mas cara, é tão gostoso. Quando a gente estava lá nessa trilha do Rio do Peixe, em uma das cachoeiras, quando a gente estava tirando foto debaixo da água, cara, veio uma lontra pertinho da gente, o grupo inteiro tentando avisar e a gente não sabia de nada, não sabia o que estava acontecendo. Eu acabei não vendo a lontra, mas pela visão de todo mundo que estava lá, ela devia estar bem pertinho de mim e eu perdi. Fica para a próxima. E a segunda trilha é a trilha da Boca da Onça, que é a trilha mais icônica da região.
Então, onde você tem as maiores quedas d'água, fica ali perto da Serra da Bocaina. Mas no dia que eu fui, no período que a gente foi, era um período de muita seca ali em Bonito. Então, a maioria das cachoeiras não estavam bonitas do jeito que a gente vê nos postais. Mas a própria trilha já vale muito a pena. Não é uma trilha muito puxada. Mesmo a trilha mais difícil não é muito puxada. E por último, um passeio que é sempre icônico também de Bonito é a Gruta Azul. Antigamente a gente podia fazer flutuação na Gruta Azul e hoje em dia isso já é proibido. Então é um passeio só de contemplação. Você vai lá e vai ver a gruta e vai bater foto, mas não pode mais entrar na água. Além disso, a própria cidade tem vários atrativos. Então você tem o balneário municipal, onde você tem os peixes lá, as piraputangas, os tambacus ou tambaquis, e aí você pode ficar ali. Vai viajar com criança? Cara, Bonito é um passeio, Bonito é um destino extremamente positivo para criança. Contato com a natureza, vai ver os macaquinhos na trilha, vai ver os peixes, vai fazer o snorkel, vai ver o sapinho. Então criança se amarra nessas coisas. E aí tem que deixar a criança realmente explorar. Coloca ali o coletinho, coloca a boinha e deixa a criança se divertir. Vai viajar com pet? Aí já é um pouquinho mais trabalhoso. Geralmente os hotéis até aceitam o pet, mas nos passeios, não. Até porque Bonito tem uma fauna muito rica e bastante selvagem, obviamente. E aí, uma das coisas que sempre pega na natureza é carrapato. Vamos combinar que para os nossos pets o carrapato ali é um problema bem complicado. Então, no teu lugar, eu pensaria algumas vezes antes de levar o meu pet, seja um gato, seja um cachorro, para Bonito. Não porque seja um risco, mas é porque não vale o desconforto do bichinho. Se não tiver outro jeito, tudo bem, mas ele provavelmente vai acabar ficando ali preso no seu quarto do hotel, no seu quarto da pousada. Bom, voltando a falar aqui um pouquinho de mergulho, tem um item essencial que quase ninguém fala nesses programas de viagem, que é o que fazer com o seu equipamento no pós-viagem. Você já deve ter ouvido falar que mergulhar em água doce é uma delícia, porque não precisa praticamente lavar o equipamento, porque é água doce, né? Então, o problema é que Bonito, tecnicamente, não é água doce. Lembra que eu te falei da água totalmente transparente de Bonito, que se deve ao calcário que está dissolvido nela, que gruda nas coisas e desce para o fundo? O calcário, a água, ela é extremamente carregada de calcário, ao ponto de Bonito ser considerado uma água salobra e não doce. Para você ter uma ideia, os peixes de Bonito são endêmicos. Eles só são encontrados lá. Mas, pô, se eu tenho dourado lá, tenho dourado no Pantanal, como é que ele é endêmico de lá? Simples. Os peixes de Bonito se adaptaram a essa água salobra. Então a guelra deles e as bombas de potássio, elas estão adaptadas para poder filtrar a água com aquele tipo de salinidade. E se você pegar um peixe do meio do Pantanal e jogar ele numa água em Bonito, ele não vai sobreviver, porque ele vai se afogar. Ele não vai respirar. Vertendo isso para o seu equipamento, se você não fizer a lavagem correta e detalhada do seu equipamento, do mesmo jeito que você faz com água salgada, o seu equipamento vai se deteriorar. Eu acabei usando uma bolsa de mergulho que eu deixava no porta-mala do carro, literalmente. Né? Comprei uma bolsa impermeável e ela ficava no porta-mala do carro. E a cada passeio eu tirava as coisas molhadas, jogava lá dentro. E teve uma hora que eu acabei molhando um pouco a parte de fora, de cima dessa bolsa. Quando essa água evaporou, ficou uma camada de pó branco em cima dessa bolsa. Pior do que o sal. Agora imagina o teu equipamento evaporando aquela água de Bonito e deixando aquilo lá dentro do teu regulador, dentro da tua mangueira de baixa pressão, dentro do teu colete. Então, cara, mergulhou em Bonito, pode fazer uma lavagem completa do seu equipamento. Não precisa de nada demais. Exatamente como você faz quando você mergulha no mar. Se a sua é fotografar, então Bonito é sensacional. Saíram algumas fotos incríveis, mas tem algumas dicas. A primeira, já de cara, é em relação à flutuabilidade, porque é difícil você tirar uma foto decente se você não está controlando a tua flutuabilidade ali nos mínimos detalhes. O segundo ponto é que a gente se engana com a claridade da água e a gente acha que a água está clarinha, então tá fácil de bater a foto. Mas não, a água clarinha ela também filtra a luz. Então é imprescindível, mesmo que você vá fazer fotos na superfície ali muito próximo da linha d'água,
você usar pelo menos um flash, de preferência 2. Você vai ver que a maioria das operadoras elas acabam usando tochas, né, lanternas com luz contínua. Também serve. Eu, particularmente, quando estou fazendo foto, eu prefiro usar o flash porque é uma luz de explosão mais rápida. Se você for fazer vídeo, aí manda bala na tua lanterna. Se você não sabe o que você vai fazer ainda, dá um jeito lá, ou de usar o teu flash como lanterna também, se ele tiver essa opção, ou de acoplar um flash aí no teu equipamento de foto. Outra coisa que é legal relembrar é que, diferente do mar, a vida que geralmente interessa pra gente na fotografia, ela está muito próxima do espelho d'água. E geralmente, para se esconder de predador, os peixes acabam ficando embaixo da copa das árvores, aonde vem sombra. Então, mais um motivo para você acabar levando o teu flash. E aí vale também aquela primeira dica. Esse é o primeiro mergulho em água doce, então não vacila, faz a tua aclimatação, com calma, controla a tua flutuabilidade. A hora que você estiver bacana, confiante, conseguindo se manter aonde você quer, aí você inicia o mergulho. Não tenha vergonha de tomar o teu tempo fazendo isso. Todo mundo faz isso. Mergulhar no mar é muito diferente de mergulhar no rio ou no lago, que seja. Então se acostuma, se adapta, vai no teu tempo. Você está pagando caro para fazer esse passeio. Não me vai perder metade do passeio reaprendendo a se equilibrar. Vale muito, mas muito a pena fotografar e filmar em bonito. Eu acho que eu voltaria a qualquer momento. Tão legal que é. Porque no fim, cara, uma das fotos que eu realmente queria fazer não rolou. Eu não encontrei aquela sucuri gigante cruzando o rio dessa vez, mas tenho certeza que da próxima vez eu vou conseguir fazer essa foto. E é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso 11º mergulho aqui no Coluna d'Água. Primeiro mergulho solo aqui do nosso canal. Hoje a Carol me abandonou por um motivo muito especial. Ela tá lá no Egito mergulhando, me fazendo passar vontade aqui. Tenho certeza que ela vai voltar com mais várias histórias. E a gente vai fazer um capítulo ainda mais legal sobre destino, sobre o Egito. Segue a gente lá no Instagram, no @coluna d'água, manda mensagem pra gente. Lá você vai encontrar também o meu Instagram, o Instagram da Carol. Segue lá a gente, manda mensagem pra Carol, fala que você também tá com inveja dela lá no Egito. Assina o nosso podcast lá no Apple Podcast e no Spotify. Já assina logo os dois. Dá o seu review, 5 estrelinhas ou só o joinha pra cima. Indica para quem você tem certeza que vai gostar de mergulhar. E é isso. Hoje eu vou pedir para você que está aí me ouvindo assinar meu logbook. Mergulho número 12 vai ficando por aqui. E agora começa a parte mais chata da nossa semana, que é o nosso intervalo de superfície. Até semana que vem, galera!